coloquei a nossa tela. Vamos entrar em breve. Ah, deixa eu virar assim de lado para poder ver maior vocês. Acho melhor ver pelo telefone. Tá tendo um enorme delay, assim. Eu cocei o nariz há muito tempão atrás, não era para ninguém ver. Tá passando lá Tem. dentro. Então, Mas tudo bem, isso é normal. Bem normal mesmo. O delay acontece. Vai depender da internet de cada um. Aham. ó, Estão falando do delay lá. agora é o seu som que tá ligado, né, Elisa? Aqui o meu técnico, o meu diretor aqui no meu ponto, mandou dizer que conforme a transmissão vai acontecendo, o delay vai diminuindo. Tá. Gabriel sendo pago horrores pra fazer isso. E o Catar, Teles, boa noite. É o chat. Elisa que vai ter que pagar aí depois, Gabriel. Aham. Quando começar a comentar, avisa. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Só acho que deixar alguns poucos minutinhos rolar para ver se entra mais alguém ou não. Francisco Hanna, oi. Francisco Hanna é o outro Figuete, Bruno, que você ainda não conheceu. Figuete é péssimo, né? É. A voz da Elisa tá mais estranha que toda essa experiência, porque essa voz dando erro de onde vem. Acho que quando ela abrir no YouTube a gente vai ficar um pouco mais claro, né? A gente tá acostumado a falar com a Além mesmo, então. É. Eu tô acostumado a falar com gente que fala com além, então é muita experiência. Nossa. Que coisa, né, menino? Que ponto chegamos. Que ponto chegamos. Essa sociedade. Não, gente, pra mim, essa ideia de fazer coisa de internet é muito louca, né? Porque eu tô, tipo, com duas telas ligadas, vendo duas coisas diferentes, porque é a mesma coisa, mas uma tem delay. Então é bem confuso pra minha cabeça. Eu não consigo me ver, gente. Não consigo saber se eu tô bela, se eu tô... Você tá sempre bela. Ah, amor. Obrigada. Mas você não consegue se ver porque... Porque eu tô na telinha pequenininha no celular aqui, ó. No Eu não celular. consigo enxergar. Entendi. Acho que a visão não dá. A gente pode começar... Gente, só pra falar, a gente tá dando alguns minutinhos pra galera ir entrando. Mas a gente tá aparecendo falando essas besteiras? Vocês estão aparecendo. Não. Claro que estão. Então sim. Não. Então sim. É real que a gente já tá ao vivo falando um monte de besteira? Já, exatamente. 18 horas começamos. Eu vou dar agora 5 minutinhos. 5 minutinhos não, mas até 18h05. E aí a gente oficialmente começa. Só pra a gente se orientando. Não é besteira, não. É sempre o antes do programa que é o bom, né? É a melhor parte. É a melhor parte. Sabe quando o jornal termina e fica aparecendo, começam as palavras, assim, os créditos, e eles começam a conversar? Meu sonho era que vazasse um áudio daqueles, assim. Não é? Porque eu falo assim, gente, eles estavam falando o quê? Meu sonho, tipo assim, eu fico assim tentando fazer leitura labial, que eu não sei fazer, então nunca dá em nada, mas acho fantástico. O Francisco disse que estão todos belíssimos, então... Muito obrigada. Muitos arigatos. Senti que eu mudei depois que falaram que já tá valendo. Ao vivo? Eu tava falando tanto. Então a gente pode falar que não tá aparecendo nada, relaxa. Então tá, posso não até coçar o nariz. Ao vivo. Coça o nariz, dedo no ouvido. Que vai estar tudo certo. Ok. Acho que a internet trouxe essa aproximação, né? Tem uma coisa muito engraçada, né? Uma vez eu brinquei com a Elisa que coitada das revistas de fofocas, tipo aquelas revistas, né? Começam com C, aquelas revistas que
pagava uns paparazzis para tirar foto da tua casa, do teu novo móvel, daquelas coisas. Porque hoje em dia você não precisa de revista. Você abre o seu celular e você mesmo mostra a tua casa, né? Você sabe? E não precisa, mas deu uma aproximada, né? E por um lado é bom, porque deu uma humanizada, né? No próprio consultório a gente vê isso, né? Hoje em dia a pessoa ia para o nosso consultório, que era supostamente um nosso espaço. Agora eu abro a minha casa, a pessoa abre para dela. É muito comum os pacientes falarem assim: aqui é a minha casa. Aí passa, faz um tour, mostra a casa da pessoa. Gente, Eu que acho muito maneiro. maravilhoso. Eu acho maneiro. Tem eu muita acho coisa que chama atenção, assim. Às vezes você vê a casa de umas pessoas que não tem nenhuma fotografia, casas que tem fotografia. Eu acho que vai dando um outro olhar, que a casa é a subjetividade da gente, né? Então, já aproveitando que vocês já começaram esse tema muito bom, vamos iniciar de verdade, que agora são 18 Vamos. Isabelle, você que tem, assim, a beleza da fala, quer nos apresentar rapidamente? Imagina! Gente, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aí no YouTube com a gente agora, vocês que estão aí no YouTube com a gente no futuro, que assistirão com a gente esse vídeo. Muito prazer, nós somos o Figo, um projeto de teatro que nasceu propriamente de uma inquietação minha, Isabelle Nassar, da Elisa Brits e do Francisco Hanna, e que, muito questionativo com esse novo tempo, começou a questionar como a gente conseguia dialogar com as pessoas fora do teatro. Nasceu, então, essa provocação, que é o Figo na Mesa, que é essa plataforma de conversas que a gente está começando a desenvolver hoje, com a ajuda de vocês, para falar sobre os 5 nortes da nossa dramaturgia, que é vida, sociedade, curiosidade, desejo, relações humanas e limites. E para iniciar o nosso tema dessa nossa roda Figo na Mesa, a gente chamou esse profissional maravilhoso, que é o Bruno. Elisa faz as honras da casa aí. E primeiro eu quero agradecer o Bruno. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma honra. Muito obrigada mesmo, Bruno. Eu fiquei especialmente feliz de poder convidar o Bruno. Não é sempre que a gente vai conhecer o convidado, mas dessa vez, por acaso, eu conheço. E aí, o pessoal... importante dizer, o Francisco hoje não pôde estar com a gente, tá? Mas nas próximas, acho que a segunda ele ainda não consegue estar, mas nas próximas ele estará. Hoje o Francisco está fazendo um figo na geladeira, né? É isso. Ele não está no figo na mesa, ele está no figo na geladeira, mas no próximo ele está na conserva. Está na conserva, isso. E é isso aí, Bruno. Aí a Isabelle e o Francisco falaram assim, apresenta o Bruno. E eu falei assim, gente, mas o que eu vou falar? Além de que eu fiz terapia com o Bruno, gente. Mais ou menos daí que vem. E aí eu fiquei pensando, e aproveitar que é a nossa estreia, e eu resolvi que eu iria ler uma coisa. Uau! Que eu acho não tô sabendo nada disso. Que eu acho que... Enfim, que fala um pouco sobre o Bruno, e depois eu acho que melhor o Bruno falar sobre ele mesmo. Mas é o seguinte... O texto é: um caminho é só um caminho. E não há desrespeito a si ou aos outros em abandoná-lo. Se é isso que está no seu coração. Examine cada caminho com muito cuidado e deliberação. Tente-o muitas vezes, tanto quanto julgar necessário. Só então, pergunte a você mesmo, sozinho, uma coisa. Este caminho tem coração? Se tem, o caminho é bom. Se não tem, ele não lhe serve. O caminho é só um caminho. Carlos Castanheda. E eu li que... Tcharará. Ai, gente, tecnologias da vida. Acontece. Problemas acontecem. Só deixa eu ligar aqui meu pobre fone. Deixa eu ir para a minha lista de transmissão. Olá, olá.
Entrei. Apareci. Ai, gente! Tá, tô encerrando aqui. Obrigado, Isabelle. Tá me ouvindo? Deixa eu enfiar aqui. Gente, que, que, Odisseia? que, que samba! De um lado para o outro, de um lado para o outro, mas a gente consegue. A gente cai, mas levanta, né? A vida A também gente cai, mas levanta, faz parte da vida isso, não faz? tem que cair pra cima, né? Eu tô tentando achar um jeito de... Ficou bom? Ficou bom. Tá bom. Metade da cara. Ai, eu só entrei aqui e esqueci de avisar as pessoas pelo meu Instagram, que eu enviei um monte de gente que a gente já tá no YouTube. Eu tentei fazer uma postagem rápida lá, ver se alguém consegue ver. Já E tem eu alguém esqueci, que a Shelinha. Oba! e eu esqueci de avisar. Mas tudo bem, eu vou pedir que os familiares avisem para mim. Gente, só para explicar, deu um super. Assim, eu fiz vários testes e o meu computador resolveu parar de funcionar. Então a gente teve que vir pro Instagram fazer por aqui a nossa live. E depois a gente vai pro YouTube na próxima, tudo certo. Bruno, Tô tentando lá. rapidamente aqui, as pessoas estão me perguntando cadê você. Responde aí então pro pessoal. Eu tô copiando e colando a resposta, assim, para muito gente, para todo mundo. Então, Eu vou ali pegar meu computador para avisar pro pessoal também. Isabelle está aqui com a gente via chat. Tudo bem, Belle? Bruno, quando você conseguir terminar de responder aí, pessoal, avise que a gente retorna. Tá, acho que tá bom também. Fica. Isso grava pra gente ver depois, a gente vê como é que funciona. A gente deixa gravado, a gente posta. Vai ser maravilhoso que a gente faz uma edição no começo, dando errado, vindo pra cá. A cara do Figo isso, gente. Faz o backstage, faz o rotinho. Gente, mas acontece, né? Faz parte isso aí. Bruno. Sim. Quando a gente... Bom, no começo da nossa live do YouTube, quando tava tudo lindo, eu fazendo cortes de câmera fantásticos, eu li um trechinho do Castanheda para falar, que é o trecho que tá atrás do seu cartão de visita. E eu queria saber se você... Bom, eu queria saber se você pode se apresentar agora. Você se apresentando, né? Tá, posso. Eu sou Bruno Davelli, eu sou psicólogo clínico e também acompanhante terapêutico, né? Eu acho que eu posso mais para frente explicar o que é o acompanhamento terapêutico, eu acho que faz sentido no que vocês me convidaram, né? Que era para falar um pouco, dar uma certa noção do que é a loucura, como é que ela se fez, né? Eu gosto de dizer que ela foi produzida, né? Enquanto doença mental, né? Acho que a loucura enquanto paixão louca, enquanto o romantismo bonitinho da loucura, acho que a gente deixa onde está, não sei desconstruir, mas eu acho que é importante dar essa situada de que não foi sempre assim, né? O doente mental não existia até alguém dizer que a doença estava na mente, onde é que está esse negócio. Né? Mas não sei, você acha que espera um pouquinho mais, ver se o pessoal consegue migrar para cá? Uai, pode ser, porque eu acho que também a única coisa que aqui... Vamos esperar mais um pouquinho então? É só porque aqui no Instagram ele tem tempo, né? Diferente do YouTube. Sim. Deixa eu fazer uma coisa então, rapidamente, que eu queria tentar. Não sei se eu vou conseguir.
Não vou, mas tudo bem. Então, a gente pode... Eu acho que a gente pode ir começando e tudo certo também, né? Eu ia avisar no meu Instagram, mas aí para avisar no meu Instagram eu tenho que sair daqui e aí já se viu, né? já tem perguntas aí, É, é, né? Como é que eu comecei nesse caminho? Você gostaria de respondê-la? Responder essa? É, dá para tentar ser breve, porque acho que eu vou passar por isso mais na frente. Assim, acho que ao longo da fala, eu acho que eu acabo passando pela minha trajetória, né? Tá ótimo. Lá... É, Uhum. Pode falar. Não, respondo mais adiante, pode ir. Isso daí eu vou passar por aí no momento. Bruno, antes da gente começar a live e tudo mais, você e a Isabelle, a gente conversou, então aproveitando que você já introduziu falando um pouquinho, muito rapidamente, o que que é um louco? O que que é a loucura? Assim, então, eu acho que essa é a grande construção, né? A grande construção é essa, né? O que é a loucura, né? A loucura, ela vem mudando do que ela é, e eu acho que muita gente vem tentando definir, encontrar ao longo da história. Eu acho assim, a gente pode dizer que até meados do século XVII, né? Até o século XVII, a gente tem a ideia de que a loucura ela faz parte da sociedade. Ela não é um problema, né? É entendido assim, enquanto alguém levanta a mão e fala que Deus não existe, enquanto a Terra não é plana, né? Sei que hoje isso é polêmico, mas assim, né? Assim, qualquer coisa que fosse contra o saber vigente, ou então a igreja, então, né? Os possuídos, né? No caso das mulheres, muitas vezes as bruxas, enfim, existia uma ideia de que eles eram possuídos ou amaldiçoados ou enviados de algo que não fosse Deus. Isso tudo era tido como, de certa forma, louco. Mas, ainda assim, a loucura já passou por muitos lugares, né? A loucura ela já teve lugar de oráculo, foram consultas para saber se ia para a guerra ou não entre os reis. Enfim, a loucura teve muitos lugares. O que acontece é que, a partir do século XVII, a gente começa a entender que o pensamento cartesiano ele é muito forte, né? E ele cinge a razão e desrazão. Então, Eu penso, logo existo. o penso logo existe, ele parte de um princípio, né? Que é a ideia de que se eu penso logo existe, diz do seguinte, que pensar é uma faculdade da razão. Então, tudo que foge da razão, né? O pensamento ele não pode ser louco, né? O pensamento ele é razoável por si só. Então, o que não é razoável é louco. Então, tudo que foge do que é dito normal, né? Tudo que foge do que faz sentido, tudo que foge do que é razoável, então entrado é incluído dentro do fenômeno que surge ali, que é o fenômeno do internamento, né? Então, tanto os leprosos quanto os desempregados, né? Assim, tendo o que foge da razão, o que foge da razão até orgânica, né? Os anões, as pessoas que nascem com um dedo a mais, os que não trabalham, as prostitutas, as mulheres que querem separar, ou os homens que diziam que as mulheres eram loucas porque eles queriam separar, né? Que teve um certo uso, né? Porque bastava apontar um dedo, né? Não que hoje seja muito diferente, né? Muitas vezes apontar o dedo define muita coisa, né? Aí, principalmente online, né? Hoje em dia, um bullying que começava e terminava naquele horário da escola, hoje ele não termina, né? É enlouquecedor. Sim. Então, onde é que está a loucura, né? Se a gente for pensar. É. Então, assim, quando surge o fenômeno de internamento, a loucura, ela vai junto com os ladrões, com as prostitutas, com todos que iam com um pensamento diferente do que era dito na época, eles vão para o mesmo lugar. Então, os homossexuais vão para esse lugar, as mulheres que queriam dizer do As próprio mulheres, desejo. lá em Porto Alegre tem uma clínica famosa e uma das histórias é que as meninas que engravidavam e não eram casadas eram levadas para os lugares de internamento, para os hospícios. Né? E essas instituições asilárias, a gente pode chamar assim, elas também têm isso, né?
as pessoas nasciam ali, e se você nasceu de um ventre louco, você não vai nunca participar da sociedade como... Não só pela vergonha, mas porque não fazia sentido, né? Porque, enfim... E isso permeia muito tempo, assim, século XVII, XVIII, XIX, XX, até a década de 60, né, mais ou menos, a gente começa a pensar em formas de repensar o lugar do louco. Né? É na década de 60 que isso começa a se transformar. Assim, tem um marco aí que são as reformas psiquiátricas, mas assim, nesse meio tempo, o que acontece é que a psiquiatria, né, a medicina, ela vai tomando conta dessa função que é tomar conta dessas pessoas que estão lá e que falam coisas esquisitas, que pensam coisas esquisitas, pessoas que não falam, né, os autistas, hoje a gente entende como autistas não verbais, por exemplo, né, pessoas com paralisia cerebral, enfim, essas pessoas estavam no meio balaio de gato ali, e que o objetivo ali não era muito bem a cura nessa época, nesse primeiro momento, né, século XVIII ali, a coisa era muito mais dominar a loucura, e com o tempo a coisa foi tentando se encontrar qual é o órgão, né, onde é que está a loucura no corpo. Ah, a loucura está na perna, e se a gente decepar a perna no cara melhora? Aí pronto, é só tirar a perna, porque assim, o poder médico tinha uma liberdade, né, com essas pessoas que ninguém estava ligando, né, que era imensa, fazia o que queria, né? Uhum. Então a loucura está no sangue, então a gente vai sangrar o cara, a gente faz uns cortes na costela, pendura as coisas para baixo, espera ele sangrar o máximo que dá, aí depois trata e vai fazendo ele sangrar até ver se filtrou a loucura. A loucura está no cérebro, a loucura está... Então, foram tentando encontrar. Até que em algum momento, né, desistiram de encontrar isso no corpo e entenderam que a loucura está na mente. Aí veio o termo doente mental. Então, a doença mental nada mais é do que uma produção, né, do saber médico. A gente pode dizer isso, né? Então, assim, a doença mental foi produzida. Em determinado momento, teve um psiquiatra, né, o Pinel, né, o ato pineliano, né, que é tido assim por muitas pessoas, principalmente dentro da psiquiatria, como um ato libertador, assim, que foi o homem que tirou o homem esses loucos, né, das amarras, das algemas, do hospício, e trouxe, né, eles enquanto doença mental. Eu gosto muito do pensamento do Foucault, né, nesse sentido. O Foucault ele faz uma grande crítica que ele vai dizer que o Pinel ele desacorrentou o louco do hospício e acorrentou na doença mental. Porque desse lugar ele não saiu até hoje. Né? São alguns séculos aí, no mínimo 2, que a gente pode falar que o louco está nesse lugar. Sim. Isso foi avançando com o tempo e as pessoas foram fazendo outro tipo de experimento, né? E num segundo momento aí, depois dessa conceituação de doença mental, desse martelo, a gente entende que a medicina tem um problema, né? Que é conseguir separar o que é loucura e o que é atuação. Né? Então, assim, o diagnóstico passa a ser uma busca de definir se você é louco ou não. E se você é definido louco, então o seu lugar é ali. Incluído fora da sociedade, né? Então o hospício continua ganhando sentido. Avançando no tempo, para não ficar muito assim, porque a gente vai chegar a Freud, enfim, diversas experimentações, as experimentações com as drogas, né, em torno da loucura, né? A heroína, né? Por que tratar com a heroína? Mas enfim, a heroína, a cocaína, até que tem chega um homem muito interessante, o Rodetour, meu francês é ruim, creio que ele é francês também, não quero garantir esse equívoco, mas ele tem uma experimentação muito interessante, assim, porque a loucura era tida sempre como algo fora, né? Entre os razoáveis e os irrazoáveis não existia terreno comum. Então ele faz uma grande experimentação com haxixe e ele fica muito doido e ele conceitua que a gente pode acessar a loucura e retornar. Mas existe uma capacidade de encontrar um espaço em comum de encontro. Que não é um encontro, né? Mas
há uma zona ali de vizinhança que se pode alcançar. Aí depois, mais pra frente, ele afirma uma coisa muito incrível, que é, quando a gente sonha, o sonho é louco. Então ele quebra o pensamento mais, né, cartesiano lá de trás, de que o pensamento era propriamente razoável. E não, o pensamento ele pode ser louco. Quando a gente sonha, né, é a loucura que a gente acessa quando a gente dorme. A questão que a gente tem aí para ainda avaliar é como é que a gente lida com essa galera que sonha acordada, né? Enfim, isso vai se desenvolvendo de alguma maneira, mas ainda assim o lugar do louco é lá. Aham. A gente vai lá, vai ali, estuda e vai para lá. Enfim, aí tem aí tem outros conceitos aí, né, que é o conceito de histeria, que na verdade o conceito de histeria, né, histera é de útero em latim. Então esse lugar de que a mulher é louca, isso é data assim, se pesquisar, é antes de Cristo, mesmo assim, muito antes, né, entendido que o útero faz com que a mulher seja, né, esse lugar, né, muito ruim, ele é construído já de muito, muito, muito tempo, né? E fica muito estigmatizado, né? Quando uma mulher tem quando uma mulher tem qualquer reação para além daquilo que se espera, a primeira coisa que você escuta, ela é louca, né? Maluca. Difícil de você escutar isso de um homem. Se um homem tem uma reação exacerbada, né? Até porque a loucura do homem já sempre foi muito enaltecida, né? Tem uma brincadeira que rola na internet que é por que os homens morrem mais cedo, né? Isso é sempre eles cometendo uns atos muito insanos, mas isso é enaltecido, né? Sim. Sempre enaltecido. É um cara segurando um ônibus de skate, né? Mas assim, isso vai num contínuo até que durante no final da Segunda Guerra Mundial, né, no Hospital de Santo Albán, que o chefe do hospital era o Tosquelles, acontece que abrigando ali aqueles refugiados da guerra, o pessoal, né, tentando pensar como tá ali durante a Segunda Guerra, eles foram abrigando nesse hospício muitas pessoas, né, que tiveram esse contato forte com a guerra, refugiados políticos da guerra. E esses loucos que nunca falavam nada com nada, né, eles começaram a participar disso, que essas pessoas se refugiaram para se esconder ali, e ainda com um ímpeto político. Esses loucos começaram a se aproximar e compartilhar desse discurso. Então, esse discurso político dentro dos hospícios, ao invés do cara falar que ele era Napoleão, ele começou a falar que o Hitler é mau, né? Eles começaram a falar coisas que faziam sentido. Então eles começaram a entender que, cara, quer dizer que se eu trago uma informação da sociedade para cá, ele começa a gerar um discurso que tem a ver com o que a gente está trazendo. Hoje, isso parece muito óbvio quando a gente pega um louco no manicômio e ele fala que tem um chip controlando a cabeça dele. No século II, isso era impensável. Sim. Né? Toda ideia delirante, todo delírio, ele é histórico e geográfico mundial, assim, não tem muito... não é uma mensagem que ele leu no Facebook e ficou na cabeça, assim. E tem uma fala que você disse que eu achei, não agora, mas numa outra conversa que a gente teve, que eu achei fantástica. Eu não vou saber quem foi que disse, mas você falou que foi alguém que disse que a loucura não é que a loucura não era um problema da medicina, era um problema da sociedade. Isso, né? Isso. Então, nessa experiência no Hospital de Santo Albán, uma outra coisa que acontece é que esses refugiados políticos, eles conseguem ali ter uma certa liberdade no sentido de circular ao redor do hospital psiquiátrico. E vira e mexe, eles pegam o louco para andar junto. E eles começam a ver que, cara, esse cara, quando eu tiro ele do hospital e eu fico meia hora com ele em frente a uma fogueira, ele muda. Me relaciono com ele dessa forma. E as pessoas que estavam ali fazendo, sei lá, um certo estágio nesse hospital, tiveram contato com o Tosquelles, essas pessoas vão para seus países de retorno, né, após a guerra, e a partir da década de 60 começam a eclodir os movimentos da reforma psiquiátrica. Né? Um deles, que é o mais comentado, que é o da Itália, que é com Franco Basaglia, é que ele tem essa pegada. Né? Eu acho que esse comentário foi da fala dele. Né? Sim.
ele vai dizer que a loucura, o tratamento da loucura não faz sentido nenhum trancafiado no lugar em que o objetivo desse lugar é vigiar. E que esse problema não é um problema da psiquiatria. Tudo bem que a psiquiatria inventou esse negócio, produziu essa conceituação de que é doença mental. Mas se a gente de alguma forma inventou esse negócio, foi porque a gente pegou um monte de signo ali, juntou num pacote e deu um nome para esse pacote. Então, assim, esse negócio não é nosso. Né? Essa experiência que ele trouxe de que o contato com a sociedade muda o louco, então quer dizer que, pô, ele mudou para melhor, com o contatinho que ele teve com uma escuta de uma sociedade, um contato com uma árvore que está lá de fora. Ele melhorou com isso. Então, vou fazer o seguinte, aí foi um negócio... Aí, aliado a partidos de esquerda, enfim, artistas, intelectuais, ele abriu a porta do manicômio, botou todo mundo para fora e trancou a porta e jogou a chave fora. Não foi romântico feliz, né? Aconteceu coisa. Mas, não foi foi revolucionária a atitude. Não foi uma atitude, não foi a reforma de pintar a parede. Ele quebrou a parede, né? Sim. Ele afirmou a ideia de, tipo assim, esse limite que não aparece, esse limite franjal entre eu e você, entre a nossa atitude sensata e louca, a gente vai afirmar isso na verdade. Tipo assim, eu vou te dar o louco pro louco ser um pouco menos louco e pro louco te dar um pouco de saúde para você poder ser um pouco mais louca também, porque ficar né, nessa vida de que eu não posso sair sem combinar minha roupa, às vezes aprisiona, né? Assim, em época de quarentena, ficar passando roupa, às vezes meio... Vou passar todas as roupas, passar a meia. Enquanto você estava contando, né, sobre sobre um pouco da história disso do louco que a gente vai colocando num lugar, em espaços e aí a gente vai contando dos gays que eram colocados também nesse espaço, nas mulheres grávidas que não eram casadas que eram colocadas. A gente vai escutando a história e a sensação que eu vou me dando é que a gente vai pensando, nossa, que horror, nossa, que horror, nossa, que horror. Mas, se a gente parar e pensar por um segundo, hoje em dia, isso acontece de certa forma. Ainda é muito forte essa exclusão, porque a bem verdade é que, de alguma maneira, a gente... Porque se você for pensar assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir, porque eu acho que é uma gigante maioria, não tem contato com pessoas que estejam agindo de maneira diferente ao que a sociedade fala que é o correto. Então, na verdade, a gente continua, mesmo depois de tanto tempo que se passou, enclausurando e excluindo essas pessoas, né? Sim. Porque essa forma de... E aí eu me pergunto, por que agride tanto? Por que nos agride tanto ver, se é que isso tem uma resposta, né? Ver o que... Aí a gente... Então, várias respostas que a gente pode pensar. A gente pode criar, né? Eu não gosto de dar resposta, né? Acho que o psicólogo não gosta de dar resposta, né? Ele gosta de fazer o outro pensar. Mas assim, vamos lá. Por que tem esse lugar, né? Aí vem o primeiro ponto, né? Quando a psiquiatria, lá no século XVIII, né, para XIX, quando a psiquiatria assume o controle da loucura, né? O que acontece é que o psiquiatra ele passa a ter um lugar de resguardar a sociedade da loucura, proteger a sociedade da loucura. Então, se ele precisa proteger a sociedade da loucura, a um só tempo, né? Isso significa que o louco é perigoso. Só que aí você pensa, a gente herda da nossa família, né? Da qual a gente nasce, sei lá, a gente pensa assim. É muito comum as pessoas falarem assim, não, eu sou meio assim, mas é porque minha família é portuguesa. Então, né, eu sou diferente de italiano, não sei o quê, né? A gente herda muita coisa. Então, o que dirá herdar um enclausuramento que tem aí, sei lá, quase 500 anos? Como é que a sociedade vai poder olhar para esse louco e entender ele diferente, entender que ele pode circular
entre a gente se ele está preso há 500 anos. A primeira pergunta é, pô, mas se ele ficou preso 500 anos, por que ele vai sair agora? Por quê? E a resposta é muito simples, né? Porque não era. Não era para ter sido preso lá nunca. Aham. Em momento algum era para ele ter sido esse lugar, né? O que é, Ah, o que é, diga, o que, diga. o que rola é que, assim, esse movimento que vem na década de 60 é um movimento muito importante, assim, porque é um momento onde em todas as oitavas da sociedade há uma abertura. É um movimento de contracultura, é um movimento de expansão da consciência, é um momento de um uso de droga pela sociedade ocidental muito grande, é uma exploração da sexualidade muito grande, é um respiro de liberdade, onde as pessoas estão conseguindo viver a liberdade pós-Segunda Guerra mesmo, né? Porque acaba em 45, década de 50 ainda é tipo assim, a gente estava olhando para trás ainda para ver se ainda vai, ainda tem muita memória daquele catástrofe todo. E na década de 60 a galera pode, tipo assim, parar de olhar um pouco para aquilo e viver uma outra coisa. Então a música, a experimentação artística, tudo isso acontece com muita força. E no Brasil acontece trazendo para cá, acontece um movimento um pouco diferente. Porque na década de 60 a gente está em ditadura militar. 70 a gente está em ditadura militar. Quando a Sim. gente chega na década de 80, tipo assim, porra, vamos expandir? Vem a AIDS. Então, com a chegada da AIDS, muda toda uma maneira da sociedade se comportar. Né? Então, assim, muda a maneira das pessoas se relacionarem, né? As crianças não podem beber no mesmo bebedouro, né? Não pode emprestar uma roupa, não sei se pode abraçar. E tem um outro marco aí que é onde algumas pessoas que estavam lá no hospício no primeiro momento e saíram, as pessoas começam a ser enquadradas também num lugar de exclusão muito grande, que a gente chama de os 4Hs, né? Que são hookers, que seriam as prostitutas, seriam os hemofílicos, os homossexuais e os usuários de heroína. Todos eles são tidos ali num entendimento um pouco mais avançado, assim, não, errado, mas como avança um pouquinho o entendimento da AIDS, esses são os grandes culpados, né? Então, assim, quando a gente vai avançando, a gente vai entendendo, né, o que eclode na década de 60, dessa expansão da cultura, se revê também o trato com a loucura. Né? Como lidar com esses doentes mentais, como lidar com essas pessoas que estão no manicômio. Então, na França, na Itália e na Inglaterra, são os grandes movimentos. E o que eu mais... que é o movimento de antipsiquiatria, que eu acho mais gostoso, assim, que eu mais me interesso. O movimento da antipsiquiatria que acontece na Inglaterra é uma ideia de um conceito de metanoia, que assim, suspende a medicação, até porque a medicação da época era uma medicação muito suja, né? Era uma medicação muito mais com o objetivo de dopar que outra coisa, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então a ideia era tirar a medicação e abrir um espaço de existência para que essas pessoas pudessem ser loucas o suficiente para que, pela própria experiência da própria loucura, elas alcançassem a cura. Então, assim, se hoje a gente pensa, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil um movimento que vem evoluindo da década de 70, né? Que é mais ou menos quando chega esse movimento aqui, a gente teve no Brasil experiências de manicômios horrendas, né? Sim. Manicômio de Barbacena, Juliano Moreira, né? São manicômios assim que eram aparelhos de extermínio do Estado, não tem outro nome. Sim. Né? Porque quando a gente tem aqui a ideia do tratamento da loucura enquanto trabalho, a gente tem uma exploração escravista da loucura. E que vai até ele morrer que o pessoal não está nem aí. As pessoas que nascem no hospício e se desenvolvem no hospício, e esse é o seu lugar, e você vai trabalhar aqui, é a mesma dinâmica do escravo. Né? Você nasceu de ventre louco. Você é escravo, igual o louco vai ser, você vai servir para isso. Quando chega esse movimento da antipsiquiatria, da reforma aqui no Brasil, que hoje a gente vai chamar de luta antimanicomial, a gente vem impulsionado num movimento que é fechar os manicômios e buscar outras formas de lidar com a loucura. E a residência terapêutica, acho que caiu a live lá quando eu estava falando um pouco,
é um pouco nesse sentido, assim, da gente arranjar um lugar que essas pessoas possam existir e ponto. É meio que isso, assim. Elas possam existir. E podendo existir, a gente tem experiências muito, muito, muito incríveis, assim. Experiências de estar morando com essas pessoas, experiências de estar viajando com essas pessoas, experiências de estar convivendo e vendo... tem eu acho que fica, às vezes, muito distante o conceito do que é loucura para as pessoas, porque fica sempre nesse caráter de loucura é a coisa da violência, né? Tem um exemplo, assim, eu tô há 10 anos trabalhando já com loucura. E há 10 anos eu Uhum. trabalho, né, com residência terapêutica e eu tenho contato com... Tem um paciente que eu tenho contato há 10 anos. Para dar uma noção, assim, ele é autista, né, não verbal, ele não fala. E há mais ou menos... Eu estava vendo uns vídeos aqui, nesses dias aqui, para ver o que eu podia falar de hoje, né? Um comentário muito bom aqui de um amigo, né? Fazer fogueira com essas pessoas e não com as pessoas, né? E é isso, assim. Esse autista, quando eu tive o primeiro contato com ele, o movimento que ele conseguia fazer era pegar um objeto e rodar. Rodar os objetos. Era só o que ele conseguia fazer, assim. Aí, com o tempo, ele conseguia pegar uma bola e jogar a bola, assim. Eu via que ele quicava a bola caía aleatoriamente. 10 anos depois, esse cara é capaz de pegar a bola e andando e segurar a bola. E ele, se deixar, ele quica a bola o dia inteiro. Ele fica o dia inteiro se organizando, quicando essa bola. Então, se essa pessoa demorou 10 anos para conseguir desenvolver, ele tem 37 anos, se você ter uma ideia. Uhum. Se essa pessoa demorou 10 anos para desenvolver a capacidade de quicar e pegar a bola e andar, o que meu filho de 3 anos já faz, Uhum. como é que eu posso exigir dessa pessoa que ele entre num esquema pelo qual a loucura foi excluída? Que o esquema que a loucura foi excluída, o que impulsionou mesmo esse esquema e que manteve tanto tempo lá, é porque essa galera não entra nesse registro do capital. Essa galera não vai entrar na live e ficar produzindo conteúdo para que isso vire dinheiro. Essa galera não Sim. vai, né, consumir, produzir, distribuir. Já que você trouxe isso desse seu paciente e desse consumo, a Isabelle, há um tempo atrás, ela perguntou, mas acho que entra bem aqui agora, sobre por exemplo, o autismo e a esquizofrenia, se eles não são loucuras, afinal de contas, se eles seriam uma construção social. Essa foi a pergunta dela. E ela pergunta, o que é o autismo e o que é a esquizofrenia? Eita! Eu vou tentar de uma maneira mais simples, né? Porque isso daí é mestrado, monografia para explicar, né? Mas a gente pode entender assim. Eu vou pegar emprestado a psicanálise um minutinho. Que a gente pode entender assim. Porra, que patada! Assim, a gente entende, né, a senso comum, que assim, uma pessoa louca, né, em termos, vamos lá, psiquiatria, né? Para psiquiatria, assim, bem raso, tá? Por favor, antes que eu dou uma pedrada deles. Né? A gente pode entender que o louco, o psicótico, eu acho que essa é uma conceituação que eu acho que vocês estão buscando, assim, vai fazer mais sentido, né? Porque, assim, você pode ser um autista e você pode não psicotizar. Você pode ser um histérico e psicotizar. Você pode ser... Eu acho que é uma coisa diferente, assim. Psicotizar é você ter os sintomas, né, que seriam ou alucinação ou delírio. Né? O que é Uhum. alucinação? Alucinação é um distúrbio de senso-percepção. Então, seria alguma confusão que haveria nos 5 sentidos. Então, você vê coisa que não está ali, você escuta vozes que não são legais de ouvir e que não estão ali, né? E que se você perguntar para essa pessoa não faz o menor sentido, né? Você está escutando essa voz de algum lugar ou está dentro da sua cabeça? De quem está experimentando, isso não faz o menor sentido, né? Porque ela está ouvindo. Se vem de dentro, Uhum. não importa. Essa voz está mandando me matar. Essa voz está dizendo que tem alguém esperando atrás da porta, dizendo que vai me matar. Não é legal. Né? As Uhum. vozes não vão dizer, nossa, você está bonita hoje, Elisa. Por favor, continue usando esse batom. Né? Não tem essas Ai, vozes. obrigada. Até porque senão a gente ia bater papo de boa. De boa. Não tem essas vozes. Então, assim, é sentir cheiro, né? Cheiro da morte, cheiro de sangue,
sentir alguma coisa andando na minha pele, enfim. As alucinações são dos 5 sentidos. O delírio, que é o distúrbio do pensamento, é uma questão muito complicada, né? Porque, assim, é a certeza de algo que você concluiu a partir de algo que você sentiu e que tem a ver com algo que você está vivendo e que tem a ver com o momento histórico, geográfico onde você está, né? Então, assim, a gente às vezes está andando na rua e tem assim a sensação de que tem alguém olhando, né? Normalmente eu uso esse exemplo, né? Estando na rua e falo assim, pô, acho que aquele cara está me olhando, pô, tô com a sensação de que tem gente me olhando, ou então eu tô com a sensação de que tem alguém me seguindo. A diferença é que se você está pensando que pode ter, mas acho que não, se você acha, mas tem a dúvida, então você está de boa. Tranquilo para você. A diferença é que quando o esquizofrênico pensa isso, né, ele não tem dúvida. Né? Quando o esquizofrênico pensa que tem alguém atrás da porta, ele sabe que tem. Uhum. Ele tem a certeza pura e absoluta de que o Batman tá atrás da porta, ele vai me matar quando eu passar. Uhum. Né? E pode ser desse nível. Eu tô brincando com o Batman, mas é porque, né, Sim, eu tive um paciente que ele soltava Hadouken, literalmente, assim, né? Então, perfeito. é, tem a ver com o qual que ele viveu, né? Mas, enfim. Sim. Então, assim, a questão do autismo, né? Aí você tem várias leituras, né? A gente pode tentar pensar, assim, eu gosto de pensar que o autista, ele deu uma renunciada, assim, na sociedade. Ele é aquele que não topou nossos códigos, nossos signos, nossa humanidade. Ele meio que, né, quando você para e fica observando um autista que não fala, por exemplo, e fica observando ele, às vezes dá a sensação de que ele circula na realidade a partir de ondas, assim. Sabe quando você vê, um exemplo bem maluco, assim, sabe quando você vê os pombos, assim, numa praça, circulando muito aleatoriamente, né? Sim. Tem uma certa busca por comida ali, ok, mais organizado um pouco, porque tem uma questão instintiva. Aham. Mas imagina um ser humano sem instinto e que está vagando totalmente a sabor do acaso e que às vezes você chama ele pelo nome, ele olha e responde esse nome tal qual se você escuta um barulho em casa e você não sabe muito o que é. Então, assim, o que é autismo? Eu não gosto muito dessa pergunta porque eu acho que isso significa como é que você enquadra esse negócio que não tem forma? Porque cada autista é um autista, assim, não tem muito. Uhum. Você vai interagindo com a coisa, você tem autistas que são hipotônicos, você vê que tem autistas que o corpo é meio geleia, que não tem muita coisa. Você tem autistas que... Você tem a questão do Asperger, né? Que tem até série na TV sobre, algumas, né? Séries na TV Sim, sobre. sim. Né? Você tem esses... O autista, né? Desse espectro autista, o Asperger, você vê pessoas que têm essa dificuldade de se inserir nesse código social, mas que também elas circulam pelo mundo de uma forma que as pessoas estranham um pouco, mas eles estão ali tentando entrar porque precisam, mas não é porque eles realmente... Não é isso que eu quero, né? É porque Uhum. tem o quê, né? E assim, tem uma questão que eu estava trazendo, a questão da psicose, que assim, você pode ser um esquizofrênico, você jamais surtar. Você pode não psicotizar, você pode não romper, né? Porque assim, eu acho que quanto mais a gente vai criando ambientes e possibilidades para que essas pessoas possam existir, mais você vai vendo que essas pessoas não surtam. Uhum. A gente, né, tive a experiência já de estar acompanhando um caso de um paciente que estava claramente ali num estado muito difícil, já tinha experimentado assim sensações esquisitas em casa, de ver coisa, cama mexer, coisa assim,
e ver que se a gente vai acompanhando, né, foi o paciente, por exemplo, que eu levei para acampar, né? Eu acho que levar para acampar, levar para o mato, são experiências que são muito interessantes você levar esse público, né? Esse público, eu digo, né, da doença mental como um todo. Porque você tira esse lugar desse registro que, sei lá, você leva um autista no shopping, ele não faz o menor sentido ele estar ali dentro. Uhum. No menor sentido ele estar ali dentro. Por que ele está no shopping? Né? Não faz muito sentido Sim. você pensar no autista dentro da bolsa de valores. Não faz sentido um autista no cassino, né? Eu acho que se a gente pensar assim, o que é um autista, a gente pode pensar com o que seria um ser humano que não participa de nenhum código nosso. Né? O que seria um ser humano que não faz sentido você exigir dele que ele alcance a velocidade de compreender, de responder a nada que a gente faz, pensa, age, exige. E tem essa problemática maior ainda, porque além de autista, ele ainda pode psicotizar. Uhum. Então, além de não conseguir se orientar a partir da linguagem, porque esse daí é o diferencial, né? Tem autistas que não chegam à linguagem. Então, se você não é capaz de significar as coisas, você ainda tem que apontar, pegar um copo e dar na sua mão para dizer que para você entender que ele quer água. E que não é propriamente água que ele quer, eu acho que ele quer aquilo que faz o copo quando ele vira resolver alguma coisa. Né? Se ele é pura sensação, o que seria você ser pura sensação? Né? Eu acho que tem experimentações que os humanos fazem com as drogas que alcançam níveis de sensibilidades próximos ao que essas pessoas vivem. Mas são muito distantes, assim, porque você tem uma experimentação que você sabe que vai acabar, dá uma paz. Ah, Agora, é. você não conhecer o outro lado, aqui é uma outra experiência. À medida que você vai falando, tem uma coisa assim que eu acho que é muito lindo, inclusive, diga-se de passagem, isso tudo que você disse. Tem uma coisa assim que fica muito pulsante para mim, que é a questão da escuta. O que me parece é que a- é claro que você falou uma coisa muito forte que é o lugar de não ter a possibilidade de existência, né? E isso é muito forte. Só que essas pessoas existem, né? Elas estão aqui. Elas têm carne, osso, elas estão aqui. E mais do E que existem, pode ser seu filho. uhum, Tem alguém da sua família que você não quer ver. Tem um primo distante. É um sim, vizinho. É aquela descida dá um estereótipo aqui, bem estereotipado. É aquele cara que quando você desce no condomínio para curtir seu sol, sua sauna, tá tranquilo. Mas se desce aquele morador que se bate e que grita aleatoriamente, ele incomoda toda aquela ordem social organizadinha que estava ali, todo mundo entrando na sauna, revisando o horário, que se você quiser entrar na sauna, é capaz de ter alguém que vai botar no livro de reclamação que eu saí da sim. sauna porque tinha um morador me incomodando. Como é que a gente resolve isso? Eu acho que essas são as grandes questões. Isso é muito forte, né? Porque, ao que me parece, são, muito leigamente falando, só muito baseado no que eu estou escutando agora, me parece que são pessoas que constantemente rompem padrões. Que tem alguém lá que, assim, dizendo assim: não, 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 você não pode ir para a esquerda porque o certo é para a direita, vai para a direita. E essa pessoa vai simplesmente para o outro caminho, assim, sem nem sequer questionar. E isso me soa como se ferisse o outro do tipo, de uma maneira quase, né? Por que você está indo? Você não pode ir. Tá todo mundo dizendo que não pode. Você está indo mesmo assim. E essas pessoas começam a não ser olhadas, não escutadas. A existência delas vão se colocando de lado porque talvez provoque, te questione no lugar de existência, né? Da sua existência, de pessoa tão correta dentro da normalidade. Só que o mais louco é que, falando em loucura de hoje em dia, é que cada vez mais a gente vive num momento onde cada vez mais as pessoas estão usando mais medicação pelo nível de ansiedade.
onde cada vez mais você escuta mais pessoas com depressão. E com todos os 11 crises de pânico e distúrbios imagináveis, assim, né? A gente não para de escutar isso. E se essas pessoas que estão... Então, o que que é isso? Se isso também não é quase um grito de socorro que a gente está fazendo. A gente tem um dado, vou pegar minha colinha, uma coisa que eu pensei em falar, mas eu não queria avançar muito. A gente pode pensar o seguinte, dentro desse bala de gato todo, né, que eu estava falando assim, da expansão, da consciência da década de 60, 70, né, a chegada da AIDS, isso tudo, a década de 80 ela também marca um período onde a psiquiatria ela fica mais organicista, né? Então a psiquiatria ela vai olhando para outro lugar, né, juntamente com a indústria farmacológica, aonde vai surgindo uma certa psiquiatria do cotidiano. Então a psiquiatria vai começando a diagnosticar a sua insônia, e eu tenho um remedinho para essa parada aí. Aquilo que era para fazer o louco parar de gritar no hospício, parar de fazer, ele já não dorme há 4 dias, precisa dar uma coisa para ele dormir. A medicina, a psiquiatria, a indústria farmacológica, eles vão começando a criar, oi, Lu, vão começando a criar a funilar um certo produto, né? E dizer assim, então, se eu te der isso aqui, você vai dormir melhor. Se eu te der isso daqui, você vai se sentir melhor. Se eu te der isso daqui, você vai ficar menos agitado. Isso vai ganhando muita força, né? E eu acho que afirmando assim, onde eu acho que afirma ao máximo isso que está falando, é quando a gente chega hoje em dia num certo boom, né? Agora a gente está começando até a olhar de forma um pouco mais crítica. Acho que de uns 5 anos para cá. Mas ainda assim continua muito forte, que é a coisa da Ritalina para as crianças. A medicação ela saiu do cotidiano do adulto e ela chegou num lugar que é tipo assim, caraca, essa criança de 4 anos que tá agitada na sala, que não consegue parar quieta. Pô, se a gente der um remedinho para ela, vai estudar e não vai encher o saco. Uhum. E eu não vou falar nome, porque nome é uma antiética absurda. Mas eu queria. Mas assim, no meu, eu não sei até onde a gente está alcançando, isso para mim é muito novo, né? Eu acho muito louco, né? Eu gostava de brincar que a gente não sabe o tamanho do nosso corpo, né? Porque se eu esticar o braço, meu corpo chega até aqui, mas se eu gritar, chega mais longe. Se eu postar no Facebook, qual o tamanho que chega? A live eu não sei também até onde eu chego. Mas enfim, fazendo um recorte aqui, Rio de Janeiro, né? Brasil, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, que é um bairro nobre do Rio, eu tive contato com uma escola que tinha horário. Não lembro o horário exatamente, mas assim, era um horário que os inspetores passavam para avisar a professora que os alunos que tomavam Ritalina batia 10 horas, o inspetor batia na porta porque era o horário da Ritalina. Então, tipo assim, e eram crianças de 4, 5 anos. Meu Deus. Era o horário da Tatá. Então, assim... Nossa. Então, isso é muito violento, assim. Porque, assim, a gente tem cada vez mais um certo ensino que vai impulsionando essa criança desde os 4 anos a fazer simuladinhos e uma certa exigência dessa criança aos 4 anos já começar a ser preparada para um tipo de... a sair da escola igual um tijolo, né? Igual todo mundo igual, servindo para... E no final das contas, é isso que a gente fica fazendo o tempo inteiro, né? Com todos. Bruno, eu vou super interromper, queria ficar mais umas 6 horas aqui falando com você, que eu amo te escutar sempre. Então, eu fiquei muito, muito feliz de você ter aceitado mesmo. Você sabe que eu fiquei mega feliz pelos meus áudios gritando com você. Eu só não consegui dizer não para você, né? Outras pessoas. Eu tenho que encerrar para a gente poder salvar essa live maravilhosa. Você trouxe coisas muito lindas e muito duras de escutar, porém muito necessárias.
Eu acho que seu trabalho é fantástico, eu acho que você é um cara muito especial, um profissional incrível, uma pessoa incrível. Eu acho que você só é o profissional que você é pela pessoa que você é. E muito, muito, muito obrigada por abrir esse espaço pra gente, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de falar, assim, né? Eu acho que tem gente chorando que vai acabar. Eu fico muito feliz, assim, é porque eu acho que isso é real, assim, eu acho que tem uma coisa que é vantajosa desse movimento todo que a gente está vivendo, né? Essa loucura, eu acho que não tem outro nome para dizer o que a gente está vivendo, né? Que é a questão da pandemia, assim. Eu acho que só para poder falar alguma coisinha, só para fechar, eu tenho pensado muito no que aconteceu com a sociedade como um todo na década de 80, que eu estava falando de revisar como é que a gente pode interagir. Eu acho que quando a pandemia acabar vai ser assim. Eu acho que até eu tava brincando que a gente vai começar a se relacionar pensando, olhando para o outro e falando assim, será que esse parceiro gostaria de estar com ele numa pandemia? Muita coisa vai ser diferente. Né? Vai ser maravilhoso. É um bom começo de relações, trazer esse pensamento, né? Eu acho que sim. Mas enfim, eu fico muito feliz de poder assim falar um pouco disso, né? Eu acho que passar isso eu acho muito importante, né? Que a loucura não estava aí, a gente saiu correndo dela e depois conseguiu vencer e botar o louco no hospício, vitória. Não foi tipo assim, foi só um grupo de pessoas chegaram e falaram que, pô, essa galera aí tem que estar longe daqui. Aí o pessoal falou assim, melhor ainda, né? Num tempo em que se falassem que a Terra era quadrada que a Terra era plana que a Terra era redonda, tudo bem, agora mudou. E a gente só foi colhendo isso. Então, a gente vem colhendo um negócio muito ruim há muito tempo. E que a gente já vem atuando diferente, assim. Acho que a loucura ela vem fazendo parte já de muita coisa, em muitos lugares. Eu acho que tem tido uma circulação muito melhor na sociedade, mas onde a sociedade tem força para mandar de volta, a sociedade ainda manda. Que eu acho que é isso ainda, né? Assim como a gente vê com os homossexuais, com os trans, né? Os registros mais malucos do mundo, onde né? Nós somos o país que mais consome conteúdo trans na internet, no antivídeos da vida, e é o que mais mata É o que transexual. mais mata, né? Então, É, isso por si só é maluco demais. A loucura, eu acho que quando muito. perguntam onde está a loucura, eu gosto da fala da antipsiquiatria, que é assim, a loucura não está no homem, a loucura está entre os homens. Está entre a gente, tá? Tá no trato entre um e outro. Faltou o Bruno falar da relação entre arte e loucura, aí tem que ser, puxa vida. A gente, Eu só a consigo gente pensar pode. no Arthur. Aí eu ia pedir para vocês me falarem mais sobre o Arthur, né? Porque aí vocês vão ter muito mais a dizer do Arthur que eu, porque o Arthur é incrível, né? Ele é. É, 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 é A, que é a por... arte, eu acho que é o canal onde o louco consegue ser autorizado, né? Porque não existe arte com bom senso, não existe arte com razão. Eu acho que só tem arte quando alguma coisa escapa e que não é nem o cara que está pensando, né? Eu acho que quando alguém pinta um quadro, né? Não sou só eu que estou pensando nisso, né? Óbvio que né, o Deleuze é o grande mentor, né? É a ideia de que eu acho que quando o pintor pinta um quadro, ele não pinta porque ele está afim, vou pintar um quadrinho aqui. É alguma coisa que não tem como ele não pintar, assim. O Nietzsche não tinha como não escrever, o Freud não tinha como não teorizar. As pessoas elas não podem não fazer. Não tem como você não atuar. Você não pode, não dá. Você fica, né? Você já falou que eu era seu psicólogo, então eu posso falar alguma coisinha. Né? Não tem como. Pode, pode, Você pode. não fica bem se você não estiver atuando. Então, assim, É, então acho assim, alguma coisa. O artista ele dá passagem para alguma coisa que não é nem dele. E vira um e eu quadro. acho que isso é, só para a gente ir fechando mesmo, é muito bonito isso que você fala e vai muito de encontro a esse projeto que a gente tem feito do Figo, né? Que sou eu, Isabelle Nassar e Francisco Hanna, três artistas
que a gente tem estado muito concreto na nossa compreensão, que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente fala não é mais só sobre a gente. Se algum momento foi, porque foi, Uhum. ok. Mas nesse momento agora a gente sente essa necessidade de escutar, de verdade. E eu acho que acho não, eu sei que é por isso que a gente tem aberto esse momento, essas lives, os e-mails que a gente tem pedido. Caso você tenha e-mails com manifestações, ideias, vídeos, quer mandar uma carta pra gente, envie para o nosso e-mail que vai estar na nossa página. Tudo isso para a gente construir essa dramaturgia, para colocar para fora ou para dar algum contorno, se isso lá é possível, daquilo que também não é nosso, Uhum. né? Que é aquilo que nos escapa, que nos atravessa. Eu acho que cabe a nós, não só. Eu tenho uma ideia de que artista não é só quem está no palco. Eu acho que todos somos artistas. É só a gente que não se permite ser às vezes. E até a gente que é artista de carteira assinada, às vezes não se permite ser, mas todos somos, o tempo inteiro. Eu acho perfeito o que você está falando, assim. Até porque, às vezes, eu vejo a clínica, no meu lugar de psicólogo, andar muito mais quando eu saio desse lugar de psicólogo. Eu levo, né? Minha esposa também é psicóloga, as 2 vezes que eu fiz isso, ela me acompanhou para me dar ajuda, que foi levar um grupo de adolescentes para acampar. Tipo assim, você vai dormir com seus pacientes? Eu falei, vou na cachoeira, fazer uma fogueira, vou... Ué, mas aí a cada movimento, a cada mergulho, você vai parar e falar assim, e aí, como é que foi mergulhar nessa cachoeira? O que você sentiu? Não! Quando eles voltarem de lá, eles falam alguma coisa. E os desdobramentos são outros, assim. É botar para experimentar, né? O que eu acho que a arte faz é botar para experimentar. E eu acho que não vai dar tempo de falar mais, né? A gente vai ter que fazer uma outra live. Eu já entendi isso. Você é o nosso convidado sempre quando você quiser, porque eu sei que fazer lives te torce um pouco o nariz, mas a gente ficou. Foi fantástico, tá? Para variar. Eu fico muito agradecido, assim. Porque para mim é Muito, isso, muito, né? muito. Dessa vez você que me terapeutizou, me tirou do meu lugar. Muito obrigado. Mandei mensagens de tipo, vai dar tudo certo. Mas de verdade, muito obrigada por trazer um pouco do seu trabalho, que é um pouco só, 1 hora não cabe tudo o que você faz. Eu tenho certeza que para todo mundo que assistiu, para quem está assistindo agora, para quem está assistindo agora no futuro, como Isabelle falou, vai fazer muita diferença. É muito importante a gente abrir o olhar para essas pessoas e para essa forma de ver o mundo, que é muito linda. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar, sei lá, de repente, se uma das pessoas da live, quando vê um doido na rua, puder falar assim, oi, boa tarde, boa noite, eu acho que eu já ganhei tudo que eu queria ganhar, assim, porque às vezes é isso, né? É não ter essas pessoas como invisíveis, né? Porque elas estão aí circulando, né? Tem doido que vem andando desde Araruama para cá. Outros que vêm do Nordeste para cá e daqui para lá. Né? Bom, Bruna, eu vou encerrar porque faltam 16, 15 segundos e eu não quero perder isso de jeito Um grande nenhum. beijo, muito Um obrigado. beijo grande, muito obrigada a todos.